E aí, pessoal, como prometido, né, eu queria fazer uma resenha do Yu Yu Hakusho, né, que eu terminei de ver o anime há quase um mês, mas fiquei devendo, né, a resenha, porque foi tanto acontecimento e tal, mas como eu prometido, qualquer anime, série, filme, livro que eu achar interessante dar minha opinião em resenha, né, para passar para vocês a minha visão e ter o feedback de vocês de volta nos comentários, eu vou fazer. Eu me interessei em ver um anime, eu por ironia nunca tinha acompanhado, acompanhei agora, depois de velho, né? Olha só como é as coisas. E ao meu ver, esse anime hoje, assim, ao meu ver, um anime que eu muito gostei muito na minha vida foi Dragon Ball Z. Dragon Ball pra mim era dos animes era o que eu mais gostava, grau de importância, de interesse sempre ficou lá em cima. E veio algo que mostrou, poxa, tudo não é só Dragon Ball. Isso aqui é tão mais legal quanto Dragon Ball. Às vezes eu passei, poxa, nisso aqui o Yu Yu Hakusho é melhor que o Dragon Ball. Em certos aspectos, né? Que, ao meu ver, assim, o anime ele é mais enxuto. Os acontecimentos eles acontecem muito rápido, assim. Só que chega uma parte que fica chato. O que acontece? Não tem tanta barriga. Tipo assim, o Yusuke morre, depois revive, vira detetive espiritual, depois faz lá as missões lá, encontra a Genkai, depois salva lá o mundo do Suzaku, lá, que o Suzaku ele invadiu o mundo, aí vai lá os amigos dele, né? Que é o Kuabra, o Kurama e o Riei. Eles enfrentam lá os inimigos, ele enfrenta o Suzaku e eles salvam o mundo dos homens, né? E depois tem o Torneio das Trevas, que ele tem depois primeiro tem que achar resgatar a Yukina, né? Que é a irmã do Riei, e depois é o Torneio das Trevas. Tudo bem. Essa parte foi bem compacta. Até o Torneio das Trevas, o anime ele é bem compacto. Aí durante o Torneio das Trevas que ele dá uma barrigada. Aí porque você vê que boa parte do anime acontece durante o Torneio das Trevas, que eles vão enfrentar, derrotar o Toguro, né? O Toguro meio que intimou o Yusuke pra vai lá, você vai lá porque eu quero enfrentar você, você vai me enfrentar e acabou, né? O Toguro tinha sido contratado com o irmão dele lá pra manter Yukina presa, né? E o Toguro é igual o Freeza, né? Vou usar aqui 30% do meu poder, 50%. Ah, com os 30% do meu poder eu derrubo isso aqui. É aquela putaria, né? E depois eu vou falar disso. Só que depois do meio pro final, depois do Torneio das Trevas, né, que tem um arco do Sensui e dos três reis, né, que do mundo Makai, o anime parece que corre, porque parece que o criador da história, ele meio que se sente, não, quero terminar logo isso aqui, e foi correndo, entendeu? Então, por exemplo, a história ela vai mais rápido, depois dá aquela barrigada no Torneio das Trevas, que eu achei até necessário que tenha aquela barrigada para abordar bem, porque não é só a questão das lutas, também é a questão da história por trás, até de cada personagem, né? Cada coisa abordar ali. Só que depois o arco do Sensui é muito rápido, que eu acho que poderia dar uma certa enrolada. E o arco do Makai ele é mais corrido ainda. Ele parece que foi ali, não, termina logo isso aqui e acabou. E fechou com 112. Então nesse ponto, eu gostaria de ter mais episódios para assistir. Então eu acho que 112 episódios eu acho que poderiam ter sido muito mais, pelo menos uns 25% a 30% a mais de episódios. Eu acho que esse anime deveria ter pelo menos uns 160, 170 episódios para tentar abordar, principalmente no último arco. O último arco eu achei que ficou devendo a história. Assim, eu não gostei tanto do terceiro arco nesse sentido. Foi muito corrido, foi muito feito nas pressas. Então, no sentido do anime, eu não me agradou nesse sentido. E na questão também que eu gostei muito do anime, eu gostei demais que cada personagem pode ser um personagem que apareceu muito pouco, é só naquele episódio, ele era derrotado rapidinho, e cada personagem tinha uma característica única e um poder único.
Porque no Dragon Ball é assim, cada um lá, o Goku tinha um Kamehameha, o Vegeta do Karkigun, o Big Bang Attack, o Piccolo o Mancon Zappo e tudo mais. Só que era bola de energia basicamente. No Yu Yu Hakusho eram habilidades únicas, eram poderes únicos. Cada um tinha um poder lá. O Yuzuki tinha um Legan, beleza. O Quabra tinha espada espiritual, beleza. Era diferente, era algo diferente. Era uma coisa diferente. O Riei tinha as chamas negras das trevas, o Quabra, o Kurama tinha lá aquela das flores lá e tal. É bastante interessante o poder dele. Mas era características únicas, até os vilões, até aqueles mais coadjuvantes, cara. Assim. E eu acho que também uma coisa que eu gostei muito no Yu Yu Hakusho, que até os personagens secundários, eles tinham um certo destaque, eles tinham uma certa atenção. Que no Dragon Ball eu não vi nesse sentido, né? Que você sabe que no Dragon Ball Z ficou muito focado nos Saiyajins, no Goku, no Vegeta, no Gohan, no Trunks. E depois, em um certo momento, certos personagens importantes eles vão perdendo, tipo, vão se deixando de ficar de lado. Ó, por exemplo, o Piccolo e o Kuririn, que até dado um momento no Dragon Ball Z tiveram uma importância do caralho, e depois eles foram retirados de lado. Praticamente depois da saga do final da saga do Céu, eles viraram meros coadjuvantes. E no Yu Yu Hakusho, todos os personagens eles tinham uma história, eles tinham um certo destaque, principalmente no Torneio das Trevas, porque, por exemplo, cada personagem ele enfrentava, ele tinha uma certa luta individual com alguém. Isso aconteceu lá no arco do que eles tinham que achar o Lando, depois quando tinha que enfrentar o Suzaku e os capanga dele, depois no Torneio das Trevas com os irmãos Toguro e tal. Mas cada um enfrentava uma luta individual. Assim, uma hora o Yusuke enfrentar alguém, uma hora o Quabra enfrentar alguém, uma hora o Riei enfrentar alguém e o Kurama enfrentar alguém. E aí cada um tinha sua história, cada um tinha o seu. O Kurama o Kurama, ele, por exemplo, ele era lá o Kurama Yoko, a raposa, depois encarnou em humano, e que era o grande ladrão do mundo das trevas. O Riei era do filho do gelo, mas ele era do fogo, aí tinha a irmã dele, a Yukina. E tipo, faltou, por exemplo, a Yukina saber, ó, o Riei é teu irmão e tal, que é uma história bastante interessante. E só foi dada atenção lá no arco do Makai e as pressas, mas foi dada uma certa atenção de fato, ainda bem. Mas cada luta era tipo assim, não era uma coisa tipo Dragon Ball, tipo, era tipo assim, o vilão ele meio que conseguia ser equiparável. Não era, por exemplo, o Yu Hakusho era o seguinte, ninguém ficava super forte e tipo assim, os outros ficavam de lado. Não, era assim, era uma coisa mais equiparável, assim, uma coisa mais equilibrada. Então, assim, dava um certo feeling, uma certa conseguir manter, tipo, prender a tua atenção. Por exemplo, será que como que ele vai conseguir sair dessa? Como ele vai conseguir derrotar esse vilão? Tipo, não era uma coisa, eu ganhei de você e acabou, tipo, uma coisa fácil, não. O vilão ele conseguia dar um certo trabalho. Em toda a história foi assim. Isso eu achei legal. Isso eu achei muito legal. Não tinha aquela, agora é uma transformação foda, não sei o que. Eles tinham certas transformações, mas aquilo não virava um grande diferencial. Aí o Toguro tinha aquela coisa lá, vou usar 30, 40, 50% do meu poder. E de fato, você vê, por exemplo, que no Torneio das Trevas, os caras um matava o outro e dane-se, eles morriam, tipo, apelava. O cara ia lá, morria de tudo que é jeito, ali, de tudo da forma mais cruel. E no Torneio do Makai, era todo mundo amiguinho, eu vou poupar tua vida. Aí o cara não morria, não mostrou tanta morte. Acho que ninguém morreu no Torneio do Makai. Só um suicídio lá daquele cara lá que operou o olho do Riei, mas de resto, todo mundo vivia da Silva. Mas no Torneio das Trevas, não. Cara, sobrava até pra plateia. Metade da plateia morria.
Ah, o Toguro soltou um negócio lá, roubava a alma dos caras. O negócio atirava, pegava metade do estádio, igual o Vegeta lá, o Majin Vegeta lá no Dragon Ball. É uma putaria. É, tipo assim, era bem apelão nesse sentido. Então depois claro, os vilões eles se ferravam, né? Principalmente o Toguro que despedaçou e depois o, o desgraçado lá do Sensui lá que ficou louco, né? O Sensui é um personagem bastante importante, que nem eu falei. A história do Sensui foi muito corrida, foi muito assim nas pressas, que é o cara que era detetive sobrenatural, se revoltou contra a humanidade, queria libertar os monstros que tinha a barreira, que queria quebrar a barreira e usar até o coitado do cobra para romper a barreira, né? Só que assim, a história do Sensui é interessante, que é um cara que, poxa, ele assim, ele fica revoltado com o próprio propósito dele, que era o quê? Derrotar os demônios. Só que chega uma hora que ele vê que os humanos faziam mal aos demônios. Então ele pega um ódio à humanidade. Então esse lado do, do Sensui mostra que, por exemplo, tem pessoas que combatem tanto algo que eles acabam fazendo parte daquele algo. Tipo assim, poxa, eu combati tanto mal, agora eu sou mal. Ele enlouqueceu porque aí ele viu a fita proibida, aí ele vê tudo aquilo ali, ele quer a fita proibida e acabou. Enlouqueceu. Aí tinha lá o amigo dele, esqueci o nome do cara lá, que era demônio, que ele poupou a vida porque ia ver novela também. Então é tipo assim, mostra que o Sensui era um cara pinel da cabeça, né? Ele tinha várias personalidades, né? É aquela coisa, ele era um, depois ele era outro, depois ele era outro. E no final eles vão pro Makai e o pai o antecessor lá do Yusuke toma o corpo dele, aí o cabelo cresce, né? Achei bem bizarro essa parte. Que eu até será que quem copiou quem? O Yusuke com aquele cabelão, o Goku Super Saiyajin 3, né? Já que eu tô fazendo uma comparação direta com Dragon Ball Z, nesse sentido, né? Fazendo um paralelo, já que o Dragon Ball Z é aquele anime, poxa, é o anime mais foda que tem, aí eu vejo outro anime, opa, não é bem assim não, tem outra coisa mais legal aqui. Aí eu queria ver quem imitava quem, né? Nesse sentido, ok. Aí o Yusuke fica inconformado, não era eu que atirei e acabei com o Sensui. Eu queria continuar lutando, ele queria continuar lutando com o Sensui. Só que o super poder que ele pegou no Sensui, no Legan, ele matou o Sensui. O Sensui faleceu e já era. Aí ele fica inconformado. Aí chega uma hora, não, ele é tomado ali pelos. Ele é chamado para o mundo das trevas. Ó, agora o teu pai ele tinha que comer gente e não comia gente por 1000 anos. Isso eu achei meio exagerado, mas tudo bem. E agora ele é um rei aqui do Macai e tem outros reis aqui que querem tomar a porra toda. Quando ele morrer, ele vai ter uma guerra dos demônios e vai virar a porra toda. Aí tem a não, qual que é o nome daquela lá que toda desfigurada? A Yomi, né? Não, Yomi é o cego. Aí tem lá aquela moça lá, que esqueci o nome da desgraçada, eu não vou aqui parar vídeo para consultar o nome dela, tá? Que é Yoko, que nome é da desgraçada? Foda-se. E tem lá que era o Raizen era o pai do pai entre aspas do Yusuke, né? E tinha lá o ceguinho e depois ele morre. O Yusuke tem um treinamento dele lá com os carequinha lá, os carequinha lá que treina os monges, que treina ele lá. Parece monge, mas não é. E ele, não, vamos propor aqui um torneio e o torneio ali é mais uma coisa entre comadre do que combate, né? Mas tem umas certas lutas interessantes, né? Inclusive a luta do Yumi com o filho dele. Pô, é uma puta de uma luta, assim, o cara mostra que ele é forte mesmo. Aí tem a luta do Yusuke com o Yumi, só que o Yumi derrota ele. Aí depois vira todo mundo amigo, aquilo ali eu achei meio merda. Porque eu queria uma certa vilania dos caras, tanto de um como o outro. Eu queria que um destruísse o outro e ele virasse a desgraceira, mas não foi bem assim que ocorreu a história. É que nem aquela coisa, parece que eles queriam acabar logo com o anime e
resolver ali o enredo e acabou. Foi tudo meio nas pressas, tá? Pelo menos eu senti que o anime ele foi meio que terminado abruptamente. Acho que já não. Parece que já queriam terminar logo, ó. Resumem logo essa história aí e vamos acabar com isso, né? E isso me incomodou. E isso me incomodou, porque eu queria mais história. Eu queria que as lutas se desenvolvessem, apesar que foi falado um pouco do passado de cada personagem ali e tal. Mas eu senti falta nisso. Mas eu gostei do desenvolvimento de cada personagem. Cada personagem ele tinha uma característica própria e que até certo ponto foi dado destaque a cada um. Só que, por exemplo, eu senti falta do último arco do Quabra. Eu achei que ele foi tirado. Porque eu tenho que estudar, porque não sei o que. Foi tirado isso dele. Foi tirado essa parte dele. Ele ficou ausente no último arco, né? E eu, pelo menos, eu fiquei bastante chateado com um personagem que eu gosto muito. Mas também gostava muito do Rie e do Kurama. Então, acabou que ficou ali. Cada um ficou com um time e tal. Mas no final, todo mundo enfrentou todo mundo e ficou por isso mesmo, né? Mas eu assim, eu senti falta. Outra coisa que eu achei bastante interessante eram as aberturas e encerramentos. Então tinha bastante coisas assim. E uma coisa que eu notei que era uma coisa que valorizava muito a amizade. Assim, porque tipo assim, um lutava pelo outro. Claro que outros animes têm isso, inclusive no Dragon Ball, mas você vê que eles, poxa, é colocado que a, a importância que cada pessoa tem para outra. Porque parece que hoje no mundo ocidental e não é tão valorizada a questão da amizade. É um puxando o tapete do outro. E o oriental, não, eu vou até o fim por aquela pessoa, não vou desistir daquela pessoa, né? Inclusive quando no começo da história com o Yusuke ele falece, né, ajudando o menininho, ele morre pela primeira vez e as pessoas sentem a falta dele e valorizam quem ele era de verdade, né? Isso é bastante bacana. E eu sinto isso nas produções ocidentais, nos filmes e nas séries. É um sendo filha da puta com o outro e tal, e eu vi que até os vilões eles tinham um certo respeito, né? Um certo freio moral, assim, poxa, esse tinha aquele reconhecimento, aquela admiração pelo oponente, né? Isso eu achava legal. Até o Toguro admirava o Yusuke. Até o Toguro estava feliz porque enfrentou o Yusuke. Eu achei isso massa. Eu achei isso assim uma coisa legal. E eu anime as músicas, as referências, a dublagem, eu achei a dublagem brasileira o maior barato. A Ginga colocou termos do nosso cotidiano da época, né? Eu achei isso massa. Eu achei que deu um toque único. A dublagem é muito legal. Então, meu anime que eu recomendo pra caralho e tal. Eu recomendo. Hoje, assim, eu fico meio dividido. Qual que eu gosto mais? Do Dragon Ball Z, que eu passei anos vendo, o Yu Yu Hakusho que eu conheci agora. Eu quero conhecer outros animes também. Eu quero conhecer outras histórias, tanto de filmes, de séries. Eu admiro pra caramba a cultura japonesa, a história do Japão. Eu, eu sinto vontade de conhecer o Japão um dia quando eu puder. A diferença da mentalidade oriental em questão da honra. A honra para eles vale mais do que a própria vida. Inclusive na série que eu fiz análise, né, do Homem do Castelo Alto, é colocado, né, essa questão que a honra deles, eles valem mais que a própria vida. O oriental ele tem essa visão, por mais que às vezes não é correto segundo a nossa ótica cristã, mas é uma coisa interessante que hoje no Ocidente é um fudendo o outro, né? Isso eu acho interessante. Então, eu acho que o Ocidente ele tem que aprender certas coisas com o Oriente, sobretudo com o Japão. A cultura japonesa, claro que existe a cultura chinesa, coreana, etc. Né? Porque qual é a cultura chinesa? Não dos comunistas que estão ali comandando a China. Estou falando antes, né? Antes das dinastias e tal, eles têm histórias interessantes. Eu acho que o Ocidente deveria aprender mais com o Oriente nesse sentido, pegar as coisas boas, não as coisas ruins, né? Mas enfim, o meu apanhado geral do anime é isso, o que eu achei.
Recomendo, assistam se você nunca assistiu Yu Yu Hakusho. Baixe no torrent, são 112 episódios. É legal, é divertido, a abertura é legal, as músicas de encerramento são legais, as trilhas sonoras de fundo são legais, dão mais a sensação mais de suspense, não é tão colado, na verdade fica tão resumido, depois fica chato, fica um resumo chato, fica uma coisa muito corrida, que nem eu falei, mas assistam, tá? Se você não conhece, conheça, tá? É uma recomendação minha. Então eu fico por aqui.